Olá! Está sentindo alguma dor? Busca um analgésico. Abusou na ginástica? Recorre a um relaxante muscular. A garganta inflamou? Quem sabe um anti-inflamatório. Nariz entupido? Antialérgico, descongestionante. Sentindo fraqueza? Vitaminas. O uso indiscriminado de medicamentos é motivo de preocupação para as autoridades de vários países e chega a ser considerado um problema de saúde pública. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, o percentual de internações hospitalares provocadas por reações adversas a medicamentos ultrapassa 10%. Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, os medicamentos ocupam o primeiro lugar entre os agentes causadores de intoxicações em seres humanos. As crianças têm o maior risco potencial de intoxicação, pois podem confundir comprimidos com balinhas e os xaropes com sucos, por exemplo. Uma razão atribuída para esse comportamento é o dia a dia atribulado e a falta de tempo. Ao invés de ir ao médico, a tendência é procurar balconistas de farmácias, amigos, familiares e conhecidos para indicar medicamentos e soluções para as mais diversas doenças. E é exatamente aí que pode ocorrer o pior. Na maioria das vezes, o usuário desconhece ou desrespeita as indicações de armazenagem e dosagem dos medicamentos e, às vezes, nem se preocupa em saber os possíveis efeitos colaterais do produto. No programa de hoje, nós vamos procurar saber como agem esses medicamentos no nosso organismo e quais os riscos que o uso sem prescrição pode causar. Será que um simples analgésico é prejudicial à saúde? Remédios tomados indiscriminadamente podem deixar de fazer efeito com o tempo? Uso consciente de medicamentos. Esse é o tema do programa de hoje. Fique com a gente. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre uso consciente de medicamentos, convidamos os clínicos Dr. Adebal de Andrade Filho e o Dr. Aquiles Rolfs Barbosa. E eu agradeço a presença dos dois, eu acho extremamente importante a gente abordar esse assunto. E eu queria começar com o Dr. Adebal, que ele é plantonista exatamente do setor de toxicologia do João 23, não é isso, Dr. Adebal? Sim. Porque a gente deu alguns dados aqui preocupantes, mas eu gostaria de falar da nossa realidade, da realidade de Belo Horizonte e de Minas Gerais, porque você convive com isso. É grande o número de pessoas que chegam com intoxicação? Hoje, no Hospital João 23, nós atendemos aproximadamente 10 mil casos por ano. E desses 10 mil casos, 30% de intoxicações por medicamentos. E aí, dentro, 40% é decorrente de automedicação. Porque é exatamente esse que é o grande risco, né? Sim. Coisas que eu falei aqui no início, é o que se percebe. A pessoa está habituada, eu tenho uma dorzinha de cabeça, eu sempre tomo aquilo, meu nariz entupiu, vou buscar um descongestionante. Existe risco para essa prática de se automedicar? Essa automedicação pode trazer problemas sérios, né? Como você falou na abertura, um simples analgésico que não tem nenhum problema para um determinado paciente, para um outro pode trazer um quadro grave. E nós temos analgésicos, por exemplo, que são responsáveis por intoxicações graves, inclusive com óbito. Acho que a gente gosta sempre de saber as dúvidas das pessoas com relação ao tema do programa. Então, nós vamos conferir a primeira delas. Meu nome é Sara e eu gostaria de saber se mesmo o uso de um simples medicamento, um analgésico, pode causar algum problema à minha saúde. Eu vou passar para você, porque a gente está falando exatamente sobre isso, doutora Aquis, porque às vezes as pessoas nem... Existem várias classes de analgésicos, de medicações analgésicas, e cada um deles tem a sua peculiaridade, né? Então, cada droga, cada medicação pode levar a um efeito adverso ou até um efeito mais grave, né? Além disso, existe uma possibilidade da automedicação com analgésicos levar à perda de tempo em que seja feita um diagnóstico de uma patologia mais grave. Então, ou seja, você vai mascarando, tirando o sintoma e mascarando o problema. Exatamente. Isso no caso do analgésico e, por exemplo, no caso de febre também, de medicamentos para baixar a febre?
essa é uma situação que é muito preocupante, porque a febre é a manifestação de alguma patologia. E usar um analgésico antitérmico, você está usando uma medicação sintomática, mas não está tratando a doença que gerou a febre. Isso também, ou seja, pode retardar um diagnóstico ou até complicar esse diagnóstico. Sem dúvida, sem dúvida. A gente está falando aqui no medicamento como um todo, por exemplo, o analgésico, mas existe uma coisa que você citou, uma individualidade. Tem pessoas que toleram bem determinado alimento e não toleram outro. E eu acredito que para medicamento isso também deve ser algumas pessoas que têm reações ou até alergias a determinados medicamentos e não sabem e tomam. Isso é um grande risco, né, doutora Adevaldo? É um grande risco. É o que nós chamamos de uma reação idiosincrásica, depende de características do indivíduo. E cada indivíduo tem a sua particularidade e pode responder de maneira diferente ao mesmo medicamento. Por isso, a importância de sempre estar acompanhado por um médico, observando quais efeitos adversos vão acontecer naquele caso. A gente teve, acho que exatamente pelo abuso da automedicação, algumas leis hoje já proíbem, existem, por exemplo, o próprio antibiótico, ele precisa ser prescrito, determinados medicamentos têm tarjas diferentes, mas tem medicamentos que estão ao alcance de todo mundo na farmácia. Esses medicamentos são menos perigosos, a gente poderia dizer assim, ou não? Ou às vezes até é pior, porque está à mão, né? A gente estava conversando antes aqui do programa sobre exatamente essas medicações, que algumas delas têm um limiar entre um efeito que é terapêutico e um efeito tóxico muito estreito, né? Então, a gente não poderia usar mais do que, por exemplo, 8 comprimidos de uma determinada medicação com um risco de uma toxicidade hepática muito grave. Entendi. Né? Podendo dar até uma hepatite, alguma coisa desse tipo. Sem dúvida. E a gente não sabe que existe esse limite de 8, né? Nós, leigos, que vamos até a farmácia, a gente não sabe. Né? Se não for prescrita, é perigoso por causa disso também, né? Sem dúvida. Uma outra característica, depois eu quero falar mais profundamente sobre todos os riscos, mas algumas características, por exemplo, eu estou tomando, mas é fitoterápico. Fitoterápico não tem problema. E aí? Os fitoterápicos, eles são feitos de plantas, né? E essas plantas possuem princípios ativos. E muitos dos medicamentos que a gente compra na farmácia são produzidos a partir de plantas. E nós podemos, sim, ter efeitos adversos, inclusive intoxicações, arritmias cardíacas, convulsão, causado por extrato de plantas. Então, os fitoterápicos também têm que ser prescritos por um médico e acompanhado o seu uso. Mesmo chás, qualquer... Mesmo esses chás que a gente compra no mercado, por exemplo, e faz um chazinho que parece um chazinho inocente, né? Prescrito pela vizinha, prescrito entre aspas, e isso pode trazer danos importantes, inclusive hepatotoxicidade, como o doutor Aquiles estava chamando a atenção. Mesmo esses chazinhos, mesmo né? com plantas. Inocentes. É hábito de todo mundo, acho que todo mundo tem em casa uma farmacinha, ou seja, providenciar aqueles medicamentos que você pode ter à mão no momento de necessidade. Isso deve ser feito, não deve ser feito? E no caso, que cuidados tomar para montar essa farmacinha dentro de casa, doutor Aquiles? Eu acho que é importante as pessoas terem alguma assistência médica de referência para orientar diante das peculiaridades de cada situação. Né? A gente estava falando de uma medicação analgésica que pode levar a um efeito grave, né? Que não tem tarja, que é vendida nas prateleiras das farmácias. Então, a orientação médica é essencial. Mas, se houver uma orientação médica para que se tenha uma pequena quantidade de medicações em casa, que essa medicação seja guardada dentro da sua embalagem na menor quantidade possível, né? E que sejam medicações sintomáticas, como um analgésico comum, um antiemético, né? Uma medicação para náuseas e vômitos, ou um antihistamínico. Eu acho que não dá para passar muito disso, não. Resto de antibiótico, resto de xarope... Sobrou, guardou... Eu acho que essas situações devem ser evitadas sempre. Eu só gostaria de chamar a atenção
que essa farmácia deve ser muito bem guardada, num lugar de difícil acesso para crianças, porque a gente pode ter intoxicações acidentais, especialmente com crianças. Então, um lugar de difícil acesso para crianças sem calor local, sem uma luz forte incidindo, porque essas condições de armazenamento interferem na potência do medicamento. Ah, tá. Inclusive isso que o doutor Aquiles salientou, manter o remédio na própria caixa e não tirar e colocar num outro, por exemplo, às vezes tem pessoas que gostam de guardar em pequenas caixinhas de plástico. Isso também não deve ser feito. Porque pode deteriorar. Aquela embalagem, ela foi produzida para conservar aquele medicamento. Quando você muda a embalagem, você pode diminuir a vida útil daquele medicamento. Você falou aqui no risco das crianças, até por brincar, achar que é balinha, colocar na boca. Eu gostaria que vocês também salientassem para mim os riscos maiores. É na criança ou é o idoso que às vezes tomou, não sabe se tomou, toma 2 vezes, ou enfim. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, que eu quero saber os riscos maiores e se existe faixa etária de risco maior, daqui a pouco. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Você conhece? Já está fazendo? O nosso agradecimento por isso. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com o seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Uso consciente de medicamentos é o tema do programa de hoje. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Uso consciente de medicamentos. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. E eu deixei no bloco anterior uma dúvida no ar. Se essa automedicação ela é mais frequente em alguma idade ou o risco é maior em crianças ou em idosos? E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês. Nós observamos uma frequência maior de automedicação em adultos jovens, 18 até 40 anos de idade. Os extremos etários, crianças e idosos, isso é menos frequente. No entanto, a automedicação em idosos, ela tende a ter manifestações mais graves, até porque o indivíduo já tem uma reserva cardíaca ou hepática menor, ou então a interação com outros medicamentos que ele eventualmente usa. E nas crianças, doses menores podem causar efeitos mais graves. Mas a maior frequência é realmente em adulto jovem. Nós estamos falando aqui, doutor Aquiles, muito de automedicação, mas existe o risco também, como a doutora Debal colocou, dessa interação medicamentosa, ou seja, aquela pessoa que já toma um, toma outro e é prescrito um outro, ou seja, tem que administrar vários medicamentos ao longo do dia, isso pode interagir com outro e de forma não muito saudável. Com relação à automedicação e à prescrição, são 2 situações diferentes. Né? Com relação à automedicação, a gente tem que pensar o seguinte, da mesma forma que eu iniciar uma nova medicação sob a minha prescrição, autoprescrição, é tanto automedicação quanto eu interromper uma medicação por julgar que essa medicação não teria mais efeito ou seria adequada para mim. Ou seja, aquela pessoa que foi prescrito para ela durante um certo período, ela sente uma melhora e interrompe. Exatamente. Existem efeitos adversos, tanto da medicação ser ingerida, quanto ser interrompida sem a orientação médica. Então, são 2 situações diferentes. A outra questão com relação
já existir o uso de outras medicações e uma nova prescrição, tanto por automedicação quanto por prescrição médica, muitas vezes ela é desconsiderada com relação a antagonismos, a efeitos sinérgicos, ou as seja, drogas se um que vai atrapalhar competem. o outro ou se um vai potencializar o efeito do outro. Exatamente. Então, isso tem que ser considerado. Existem várias internações por descompensações cardíacas, hepáticas, gastrointestinais, renais, pelo uso inadequado de medicação, pela prescrição inadequada de medicações. Por esse conjunto aí, né? Exatamente. Nós vamos conferir agora mais uma pergunta de telespectador com relação ao nosso tema. Meu nome é Patrícia e eu gostaria de saber se o uso contínuo de alguns medicamentos podem causar dependência. Acho que quando fala dependência, eu gostaria até que vocês explicassem. Dependência, ou seja, se a pessoa fica dependendo e se a pessoa também começa a precisar de uma dose cada vez maior. São dois fenômenos diferentes. Né? A dependência é quando você começa o uso de uma medicação e não consegue parar de usar essa medicação, você não se sente bem sem utilizar essa medicação. Isso pode ocorrer? Isso é muito comum com os tranquilizantes, né, com as drogas que a gente chama de benzodiazepínicos. São drogas que causam muita dependência e muita tolerância. Tolerância é um outro fenômeno, que para a gente ter um efeito esperado, a gente deve aumentar a dose dessa medicação. Então, com o passar do tempo, além da dependência, existe o fenômeno da tolerância. Certo. Hoje em dia a gente tem o Dr. Google, né? Qualquer sintoma, você vai lá no Google, vê o que você tem. Às vezes você já tem até o diagnóstico e qual que é o medicamento que seria o ideal para aquele diagnóstico que foi dado. Isso é um grande risco e, inclusive, com medicamentos vendidos, às vezes nem sempre legais, alguns até com o objetivo, por exemplo, de emagrecimento. Eu gostaria de comentar um pouco sobre isso. Esse é um grande problema. O maior problema da automedicação, eu entendo ser o erro do diagnóstico. E esse diagnóstico feito baseado numa consulta à internet, corre-se um grande risco de estar errado. E aí você vai utilizar medicamentos que podem mascarar as manifestações e fazer com que o diagnóstico demore mais, seja retardado e agravando o quadro clínico. Esse é um grande problema. A outra questão é a compra de medicamento através da internet, onde são vendidos medicamentos manipulados, eventualmente em laboratórios clandestinos, e que nesses medicamentos nós podemos encontrar vários princípios ativos, especialmente nessas drogas usadas para emagrecimento, e isso pode trazer grandes prejuízos ao paciente, com distúrbios, com arritmia cardíaca, com crises hipertensivas, coma, entre outras manifestações. E as pessoas nem sabem o que está junto dentro daquela cápsula, né? É uma única cápsula com 10, 20 princípios ativos e dificulta, inclusive, o atendimento na unidade de urgência, porque nós nem sabemos naquele momento o que tem ali dentro daquela cápsula. Aliás, deve ser o setor, né, que você trabalha no João 23, deve ser difícil esse diagnóstico, quando a pessoa chega intoxicada até descobrir o que é, de onde que vem e o motivo, né? E aí nós vamos tratar baseado nas manifestações que o paciente está apresentando e exames complementares até que a gente esclareça o que está causando aquele quadro. Eu falei aqui no início, na abertura do programa, sobre qual seria o motivo para essa automedicação. Será que essa corre do dia e que você não tem tempo para poder buscar um atendimento, ou até a dificuldade em ter acesso ao horário, um médico no pronto atendimento? Vocês acreditam que esse realmente seja um fator? Ou é mais cultural, é hábito mesmo? A impressão que eu tenho é que a gente tem impregnada essa cultura de automedicação. Todos esses fatores que você relatou, de dificuldade de acesso à saúde, eles acontecem, têm diminuído tanto no setor público quanto privado, mas se mantém, os números que o Adebal apresentou aí mostram isso, né? A gente mantém uma estabilidade de ocorrências
de eventos adversos graves por automedicação, né? Então, realmente eu acho que o aspecto cultural ele é muito, Também, né? muito importante. Às vezes não, às vezes ocorre diferente. A pessoa realmente teve, buscou um médico, buscou auxílio, teve um tratamento e aquele tratamento foi ótimo. Passou. Algum tempo depois ela tem de novo aquele mesmo sintoma. Ah, não precisa ir no médico de novo, já sei qual é o tratamento, vou atrás do medicamento. E aí? Essa conduta também ela é uma conduta de risco? Ou seja, tem em casa um medicamento que já funcionou anteriormente? Ou buscar esse medicamento? Se é um quadro muito parecido, um quadro de menor gravidade e parecido com aquele que gerou o uso do medicamento, ele pode ser utilizado. Não respondeu, 2, 3 dias, procure o médico. A melhor conduta é procurar o médico. Doutora Aquiles, quer comentar? Eu gostaria de comentar porque essa situação me faz lembrar um quadro infeccioso, por exemplo, né? Então, a gente tem situações, por exemplo, de uma pneumonia, que é uma infecção comunitária, comum principalmente durante os meses mais frios, e uma pessoa teve uma pneumonia, foi tratada com uma medicação via oral, com um antibiótico via oral, e posteriormente apresenta manifestações clínicas semelhantes. Mas semelhantes não significa que são as mesmas. A mesma entidade, pneumonia, pode necessitar de outras drogas ou até de drogas parenterais venosas, né, ao invés da medicação via oral, e ocasionalmente em doses maiores, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado nessas situações. Ou seja, a mesma doença pode ter duas abordagens diferentes em momentos diferentes. Sem dúvida. Nós vamos continuar o nosso debate daqui a pouco com outras dúvidas, outras perguntas. E estamos conversando hoje sobre uso consciente de medicamentos. O intervalo é rapidinho, então fique por aí. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Pense Saúde e o tema de hoje, uso consciente de medicamentos. E no bloco anterior, o doutor Aquiles finalizou aqui. Eu fiquei na dúvida o seguinte, porque a gente fala muito sobre, eu já tomei esse medicamento e foi bom para mim e posso tomar novamente. O doutor Aquiles então explicou que não, porque a mesma doença em ocasiões diferentes pode necessitar de uma abordagem diferente. Isso, então, deve ser muito mais grave quando a minha mãe sempre tomou isso, então, para mim vai ser bom. Ou, estou sentindo tal coisa, a vizinha, nossa, isso é batata, toma porque é perfeito. Essa indicação, aí já nem na farmácia, nem do médico anterior. É do amigo, é do vizinho, é do colega. Risco altíssimo. Porque cada indivíduo tem as suas características e ele vai ter respostas diferentes àquele mesmo medicamento. Serviu para um, não significa que vai servir necessariamente para o irmão, que pode apresentar uma reação... Um sintoma parecido, mas que responde de uma maneira diferente àquele medicamento. Nós vamos conferir agora mais uma dúvida de telespectador com relação a esse tema. Meu nome é Bianca e eu queria saber por que o uso de antibióticos não deve ser interrompido. Você tinha comentado sobre a interrupção anterior de algum medicamento e no caso do antibiótico? Essa é uma questão que hoje em dia a gente fala que ela é até um pouco dogmática, sabe? Porque quando que a gente vai interromper o antibiótico de um quadro infeccioso? Quando esse quadro infeccioso estiver resolvido. Então, isso deveria ser uma conduta médica, né? A gente trata pneumonia de 7 a 10 dias. Isso é um número que é possivelmente um número cabalístico, né? Porque um paciente pode ter uma resposta mais adequada do que outros pacientes. Tá. Então, existe uma individualização, uma tendência a individualizar o tempo de antibiótico. O que a gente sabe é que a gente deveria usar por menos tempo
desde que houvesse indício de que esse paciente já foi tratado. Qual que é esse menos tempo? Talvez um bom critério seria 72 horas após o término da febre, de um quadro febril. Mas isso é uma definição médica também. Entendi. Tá? Então, realmente, tempo de antibiótico é uma definição médica. Corre o risco, por exemplo, de uma pessoa que está tomando antibiótico, ela interrompe antes da hora e aquela infecção não tinha terminado e ela até piora? Sem dúvida. Ou seja, aquela bactéria, de repente, ela fica até mais resistente ou pior? Sem dúvida. Existem bactérias que têm genes que são desreprimidos pelo uso de uma determinada droga. Então, ela vai desenvolver uma resistência a essa droga. Por outro lado, se você não terminou um tratamento, você tem uma infecção persistente, né, e já usou alguma medicação, existe um agravamento do quadro, muito possivelmente você não vai poder usar a primeira droga que foi utilizada. Você vai ter que utilizar uma droga de outra classe, muitas vezes com uma potência maior, numa dose maior. Entendo. Recentemente saiu uma pesquisa falando sobre o uso por brasileiros exagerado, ou um grande número de brasileiros que utiliza hoje medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, os citados anteriormente. Eles têm um poder tóxico? Existe esse risco também, doutora Deballo? Isso é verdade. Naqueles 3.000 casos que eu disse que nós atendemos no Hospital João 23, 21% são de intoxicações por benzodiazepínicos, que são esses ansiolíticos. E 14% os antidepressivos e antipsicóticos. E é exatamente esses grupos de medicamentos que causam o maior número, sendo que os antidepressivos, que nós usamos no Brasil, usamos um medicamento mais antigo, que tem um potencial de gravidade muito grande, levando a quadros graves. Para você ter ideia, ele é responsável, os antidepressivos tricíclicos, são responsáveis pelo maior número de óbitos de intoxicações por medicamentos. Nossa, a gente sabe, né, que esses medicamentos devem ser prescritos por médicos, mas às vezes existe esse descontrole, às vezes até na dosagem, às vezes foi até prescrito, mas toma a mais do que deveria, né? E um grande problema é que, eventualmente, o paciente busca mais de um médico e, com várias receitas, ele avia essas receitas e faz um estoque em casa. Entendo. E isso faz com que, eventualmente, uma criança ou até ele mesmo tome uma quantidade maior e leve a quadros mais graves. Eu falei aqui anteriormente sobre tarjas, tarja vermelha, tarja preta. Qual que é a diferença e a gravidade para essas tarjas? O que significa realmente um medicamento, tarja preta e as outras? A tarja preta, ela é utilizada para medicações que são psicoativas, né, que são medicações que podem levar à dependência e à tolerância. Então, a venda dessas medicações, ela só é feita perante a retenção da receita, e o receituário deve ser um receituário azul, que é liberado pela Secretaria de Saúde. As medicações de tarja vermelha são medicações que têm um risco menor, mas elas também elas também só podem ser compradas com a apresentação de receita médica. Certo. E os sem tarja são aqueles de venda livre. Mas são de venda livre, mas como nós já chamamos a atenção... De inocente não tem nada. Vários medicamentos podem provocar, mesmo sem tarja, podem provocar quadros muito graves. Quando a gente fala em medicamento, as pessoas às vezes podem até pensar, eu não tomo medicamento. Quando, por exemplo, meu nariz entope, eu coloco um descongestionante, eu não tomo nada. Existe risco também? Existe. Os descongestionantes, alguns você tem só soro fisiológico, e esses são inertes. Mas para hidratar e podem ser usados sem problema, inclusive em crianças. Mas aqueles descongestionantes, aqueles que causam alívio mais rápido, que alivia imediatamente, normalmente eles têm algum simpático mimético e que causa intoxicação grave, especialmente em criança. Então, a nossa orientação é que esses medicamentos sejam usados em condições excepcionais
e em crianças não deve ser usado. Ah, é extremamente perigoso para a criança? Leva à depressão do sistema nervoso central, leva à queda de pressão arterial e, eventualmente, até óbito. Nossa! Especialmente quando se dá uma dose maior. Tá certo. Vamos conferir mais uma pergunta dos nossos telespectadores com relação ao tema de hoje? Meu nome é Marcos. Por que a medicação da criança é diferente da pessoa adulta? Bom, já que a gente está falando aqui, falamos do descongestionante, mas no geral. Bom, o metabolismo da criança ele é totalmente diferente de uma pessoa adulta jovem e de uma pessoa idosa totalmente diferente também de um adulto jovem. O peso corporal é totalmente diferente, né? Algumas drogas não podem ser utilizadas para crianças, né, por questão de desenvolvimento ósseo, por exemplo, por questão de crescimento e desenvolvimento. Então, existem particularidades de questão relacionadas à dose e à especificidade de drogas, né? Esse mesmo cuidado deve ser tomado pela gestante, ou seja, durante a gravidez, existem medicamentos que você até sempre tomou, fez parte do seu hábito, mas que você deve evitar durante a gestação? Sem dúvida. Da mesma forma que você tem uma criança, você tem um feto em desenvolvimento, existem drogas que atravessam a barreira placentária, né? Existe uma classificação com relação à toxicidade ao feto, né? Então, a prescrição para gestantes ela é bem mais complexa do que para a população geral. Aí sim a gente vai ter que tomar um cuidado médico muito maior, né? Porque às vezes, não, eu sempre tomei esse tal medicamento para quando eu tinha dor de cabeça, não faz mal algum. Pode não fazer para ela, mas está fazendo ali para o bebê. Sem dúvida. Né? Especialmente no primeiro trimestre da gravidez. Que o bebê está sendo formado. Exatamente. E tudo. Bom, a gente falando de medicamentos e de descongestionantes, e com relação aos tópicos? Pomadas, também, às vezes, algum creme, isso também a gente deve ficar atento ou não tem problema, é só na pele? De novo, só com prescrição médica, e esses medicamentos eles são absorvidos pela pele e, eventualmente, produzem sintomas ou sinais ou complicações sistêmicas, como, ou seja, por exemplo... é na pele, mas chega na corrente sanguínea do mesmo jeito, ele é né? absorvido e pode causar um desarranjo hormonal. Alguns, especialmente os corticoides, podem ter repercussão e, inclusive, mascarar uma lesão de pele que pode ser um sinal de alerta de uma doença sistêmica e que pode ser, de novo, mascarada por essa substância. Então, usar realmente com a prescrição médica. A mesma coisa em relação aos colírios? Sim, eles são menos, eles têm um potencial tóxico menor, mas também podem produzir reações adversas. Tá certo. Bom, vitaminas. É uma coisa que todo mundo fala, vitamina é o que a gente precisa, todo mundo toma a qualquer momento e não tem problema nenhum suplementar ou complementar a sua alimentação com vitamina. Existe risco? Complementando o que a Debal falou, né, essa situação das vitaminas, eu acho que a gente precisa ter um diagnóstico para medicar. Eu tive um professor que ele falava que a gente deve pedir desculpa para o paciente quando a gente receita uma medicação. Porque toda e qualquer medicação, ela tem um potencial de efeito colateral. As vitaminas também não são inocentes nesse processo. Então, se uma pessoa tem uma hipovitaminose, ela deve ser tratada. Mas se ela não tem esse diagnóstico, por que ela vai tomar essa vitamina? Hoje a gente vive num mundo que ele é muito pasteurizado, não é verdade? É muito melhor, claro que é muito melhor você comer verduras, frutas, fibras, do que tomar uma cápsula contendo vitaminas. Uma alimentação equilibrada, atividade física, com isso você está evitando doenças e vai evitar a necessidade de utilizar medicações. E, infelizmente, o que a gente vê, inclusive propagandas o tempo todo, estimulando o uso de vitaminas de forma indiscriminada, né? Essa é uma questão de marketing, não é uma questão de saúde, né?
Bom. E, de novo, podem levar a intoxicação grave. Por exemplo, o sulfato ferroso. Daqui a pouco você vai falar, ok. porque é uma coisa que todo mundo toma achando que é inocente, porque eu só estou tomando ferro. Nós vamos falar no próximo bloco, tá certo? Ok. Hoje estamos conversando sobre um tema que eu acho extremamente importante, uso consciente de medicamentos. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Pensa em Saúde e falando hoje do uso consciente de medicamentos, pois o uso indiscriminado de medicamentos que é uma prática normal, é o hábito, infelizmente. E a gente está aqui conversando sobre os riscos desse hábito que todo mundo tem, que às vezes não é nada, é um problema, uma coisa inocente. E no bloco anterior a gente falou de uma coisa que às vezes as pessoas têm o hábito, que é a vitamina. Aí eu estou sentindo que eu estou começando a querer assim, acho que eu vou gripar, vou tomar uma vitamina C, ou, nossa, estou me sentindo fraca, estou anêmica, vou tomar ferro, que foi quando eu interrompi a doutora Debal falando do sulfato ferroso, né? Na verdade, eu ia chamar a atenção do sulfato ferroso, que é uma medicação que é muito usada por toda a população, especialmente em alguns períodos da vida, e que, em superdosagem, traz consequências graves, com comprometimento hepático, com choque. Então, é uma intoxicação também potencialmente grave. O sulfato ferroso, e ele é muito usado em crianças, e eventualmente até com sabor de chocolate, sabor de morango, e isso é um risco adicional para esse público pediátrico. E, no caso de ingestão, esse paciente deve ser encaminhado a um serviço de urgência, porque ele pode ter complicações. Ou seja, a falta desse mineral do ferro é perigoso, causa anemia, mas o excesso é mais perigoso ainda, é extremamente tóxico, né? A falta deve ser tratada, mas a superdosagem deve ser evitada. E isso pode acontecer especialmente com esses medicamentos com sabor mais agradável em caso de crianças. Certo. Acho que um outro risco também, às vezes a pessoa que vê por um exame de sangue que tem anemia e eu estou precisando de ferro. E às vezes a anemia não é ferroprivo, não é por deficiência de ferro. De novo, ele pode ter uma outra causa que está espoliando, né, e que não vai ser a reposição de ferro, e sim esclarecimento da causa daquela anemia. Por que essa pessoa está com anemia, né? A causa e não a consequência. Tá certo. A gente falou aqui um pouco sobre, outras vitaminas também podem provocar toxicidade em excesso, Sim. né? A vitamina A, por exemplo, né, que pode causar alterações neurológicas, e várias outras vitaminas que a superdosagem pode trazer prejuízo. Alguns anos atrás era defendido a prescrição em altas doses, as megadoses. Mas em algumas regiões endêmicas de hipovitaminoose Exatamente. A, né? E tem indicação específica e não essa automedicação e o uso indiscriminado dessas vitaminas, que também podem causar problemas. Certo. Como vocês disseram, porque às vezes existe realmente uma deficiência de uma ou outra vitamina ou um outro mineral. Mas o que se toma são os polivitamínicos, ou seja, vem aquele complexo com todas as vitaminas e vários minerais. Você não está precisando de todos o tempo todo, não é isso? A gente falou aqui de medicamentos para emagrecer. Junto com esses medicamentos, às vezes vem substituir uma refeição por pós, por shakes. Eles podem ter algum efeito tóxico, algum problema? O suplemento alimentar, ele tem indicações específicas para grupos específicos da população, né? Então, se eu tenho uma pessoa que está saindo de uma doença aguda e se desnutriu por algum motivo, essa pessoa deveria ter uma suplementação alimentar. Então, alguma coisa hipercalórica ali. Exatamente. Um pozinho... Que dê a caloria que ele está Exatamente. Pode ser semelhante aos shakes que você está falando, mas o shake, para substituir uma refeição, mais uma vez, assim, não existe nenhum dado científico para a gente preconizar esse tipo de prática, não. É muito mais
tranquilo a pessoa ter um hábito de alimentação saudável, acho que até intuitivamente as pessoas sabem o que é bom e o que é ruim, né? Então, pensar mais no que está comendo do que tentar uma solução para problemas mais fácil, num caminho mais fácil, né? Pensando assim, eu falei lá no primeiro bloco, perguntei se essas pessoas deveriam ter uma farmacinha dentro de casa, então acho que o melhor é fazer um bom sacolão, né? Vamos conferir mais uma pergunta dos nossos telespectadores com relação ao tema de hoje. Meu nome é Wagner. Queria saber se o uso de medicamento sem prescrição médica pode causar problemas no futuro? Às vezes você não tem hoje, às vezes você tem, por exemplo, toma sempre esse medicamento e nunca sentiu nada. Isso pode ocorrer lá no futuro? Pode ocasionar um problema futuro? Ou com aquele medicamento, ou enfim. Eu tenho um exemplo que eu acho que é muito interessante. Eu tive um paciente que teve uma doença pulmonar exacerbada e, nesse momento, ele fez um uso de um corticoide, né? Uma medicação potente, específica para essa situação. E depois de algum tempo ele voltou falando que se sentiu muito bem usando esse corticoide, que ele queria usar mais do corticoide, né? O corticoide ele pode levar a uma supressão da glândula suprarrenal e pode levar a consequências graves. Então, é um exemplo de uma situação de gravidade, mas existem várias, né? O uso de anti-inflamatórios, né? Não esteroides também. São drogas que têm toxicidade renal. Então, uma pessoa que usa anti-inflamatório não esteroide por muito tempo, com dose alta, existe um risco de desenvolver insuficiência renal por uso desse grupo de drogas. E tem muitas pessoas que utilizam o anti-inflamatório para dor, por exemplo, a dor de cabeça. Anti-inflamatório. Não tem? Tem gente que usa anti-inflamatório diariamente, né? E não sabe do risco que está se expondo. Risco renal. A gente existe, por exemplo, vocês disseram que alguns medicamentos, alguns analgésicos é tóxico para o fígado, outros para o rim. Existe essa divisão de classes ou não necessariamente? Você está dizendo anti-inflamatório, o rim é que é pior. Existe ou não? Não, toxicidade geral, né? Na verdade, alguns são mais tóxicos para um determinado órgão e outros 2 ou 3 órgãos. Tá. Como os anti-inflamatórios, por exemplo, eles são tóxicos para o rim, mas eles produzem, por exemplo, uma lesão da mucosa digestiva e produz sangramento. Podem produzir sangramento digestivo. É só um exemplo de uma toxicidade num outro sítio, além do rim. Tá. A gente falando também, pensar no físico, na estética, e eu gostaria de tocar na classe, num outro princípio, assim, que às vezes é muito utilizado, principalmente em academia, que são os anabolizantes. Quais os riscos? São drogas muito tóxicas, né? Que têm um efeito... Muito tóxicas? Muito tóxicas, que têm um efeito cosmético e a pessoa vê um resultado a curto prazo. É rápido, né? Muito rápido, e isso faz com que ele se torne um usuário crônico. Mas você pode ter uma série de problemas e o principal problema, de novo, é o fígado. O fígado é um órgão de choque para a maioria dessas intoxicações. E no caso dos anabolizantes, você pode ter um comprometimento, um dano irreversível, além de outras alterações de sistema nervoso central, alterações renais. Então, são drogas, e muitas vezes drogas até de uso veterinário, que são utilizados em atletas de academias. Isso é um grande perigo e deve ser evitado. Sem dúvida alguma. Bom, alguns medicamentos as pessoas tomam porque, enfim, precisou durante um certo período, depois parou, depois volta. É possível que esse medicamento que você tomou durante um tempo, depois você tomou novamente, ele pare de fazer efeito no seu organismo? Eu sempre tive dor de cabeça e sempre tomei analgésico tal. É possível que esse analgésico, depois de longos anos sendo tomado, ele deixe de fazer efeito, ele não é mais o seu medicamento, ou lá não... Enfim, acho que tem a ver com a tolerância da pessoa, né? O nosso organismo, ele muda,
né, com o transcorrer da nossa vida, né, a exposição, a como a gente se expõe a medicações, à vida sedentária, né, ao estresse. Então, depressão é uma doença que existe e deve ser tratada com antidepressivo, com psicoterapia e com atividade física. E com acompanhamento. Isso deve ser tratado. Num momento eu posso utilizar uma determinada droga com o paciente e essa droga não ter resposta numa segunda manifestação da doença. Então isso pode acontecer sim. Para a gente estar finalizando, nós temos aqui um minutinho para cada um, porque eu gostaria que vocês deixassem assim, a mensagem final que vocês acham importante para as pessoas que estão assistindo esse programa sobre esse tema extremamente fundamental, que é o uso consciente de medicamentos. Bom, evite a automedicação. Se for usar, use um medicamento que já usou e com uma indicação anterior de um médico. E tem uma frase de um médico suíço de 1473 que continua muito atual. A diferença, o que diferencia um medicamento de um veneno é a dose. E, eventualmente, você, aumentando a dose de um medicamento que você já usou, você pode ter um quadro grave de intoxicação. Quer deixar alguma mensagem também, doutora Aquiles? Eu acho que a gente tem que pensar que para usar a medicação, para a gente usar medicações que têm esse potencial de veneno, né, a gente tem que usar para a coisa certa, ou seja, ter um diagnóstico, na hora certa, na dose certa. E pelo tempo e período determinado. Necessário. E eu acho que é muito difícil uma pessoa sem informação em saúde, né, definir essa situação. Então, automedicação, tanto iniciar medicamentos como interromper tratamentos, ela deve realmente ser evitada sempre. E, bom, a gente finalizou aqui, até porque muitos dos efeitos colaterais que vocês citaram, às vezes são assintomáticos no primeiro momento. Você nem sabe que seu fígado está sendo prejudicado ou que seu rim está sendo prejudicado. Isso é uma consequência que depois aparece de uma forma mais grave. Agradeço a presença, a participação, a disponibilidade em vir participar e esclarecer aqui as nossas dúvidas no programa Pense Saúde. Chegamos ao final do programa de hoje, mas gostaria de lembrar novamente da campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir sua missão evangelizadora. Mas se você ainda não conhece ou não está fazendo parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa nos nossos horários alternativos. Terça, às 5 da tarde e sexta, 1 da tarde. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima e vamos continuar juntos fazendo o programa Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e pense saúde sempre!